Fala galera, vamos lá para mais uma questão de física. A figura a seguir ilustra duas situações. Um orifício de arruela de alumínio está preenchido por um disco de ferro, enquanto o orifício de arruela de ferro está preenchido por um disco de alumínio. Suponha que as duas peças acima sejam aquecidas de modo uniforme. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é praticamente o dobro do coeficiente de dilatação linear do ferro, letra A, não haverá nenhuma maneira de os discos internos se soltarem. B, com certeza os dois discos internos se soltarão com a dilatação térmica. C, apenas o disco de ferro se soltará da arruela de alumínio com a dilatação térmica. E letra D, apenas o disco de alumínio se soltará da arruela de ferro com a dilatação térmica. Vamos lá. Imagina que a gente tem como aquecer o conjunto alumínio e ferro, seja no caso onde o ferro ele está no núcleo, né, no centro, ou no caso onde ele está como arruela. A gente tem os dois casos aí para avaliar. Então, quando a gente aquece um, a gente acaba aquecendo o outro, né? Quando aquece ali a parte interior, o disco, a gente aquece também a arruela que está em volta. Quando a gente aquecer esse conjunto, a tendência é que o conjunto dilate. Porém, como são materiais diferentes, de coeficientes de dilatação diferentes, eles vão mudar de tamanho, porém de maneiras diferentes também. Aquele que tiver o maior coeficiente de dilatação tende a aumentar mais. E no caso, se for a arruela, o espaço vazio no seu interior tende a aumentar mais também do que o disco interno. Então, para a gente ter algum caso que solte o disco interno da arruela, a arruela tem que ter um coeficiente de dilatação maior e no aquecimento esse espaço aumenta mais e o disco no interior acaba soltando. Então, o caso que a gente tem aqui, comparando os coeficientes, é que o coeficiente do alumínio é praticamente o dobro do ferro, ou seja, no aquecimento o alumínio ele tende a se expandir mais e se ele for a arruela, o espaço vazio tende a aumentar mais do que o disco no interior e o que vai acontecer é que esse disco interno vai soltar. Então, nos dois casos, apenas um isso vai acontecer. No caso onde o alumínio é o disco do interior, quando eles aquecerem, ele vai aumentar mais que o ferro, então o disco vai ficar mais preso do que antes, então ele não vai soltar. Então, o único caso em que nesse aquecimento o disco interior vai soltar é o caso onde a gente tem a arruela de alumínio, que tende a aumentar mais no aquecimento, e o disco do interior de ferro. E esse gabarito aí, ele está na letra C. Apenas o disco de ferro se soltará da arruela de alumínio com a dilatação térmica.